Capítulo 1. A Jornada de São Mateus. Uma vida de propósito inusitado. Imagine por um momento que sua vida está em um ponto onde nada parece ter significado. Você se vê em uma rotina repetitiva, sem saber se o que está fazendo vale realmente a pena. Mas e se de repente um único encontro mudasse tudo? E se a vida que você conheceu fosse deixada para trás, para dar lugar a uma jornada extraordinária? É exatamente isso que aconteceu com Mateus, um homem comum, um simples coletor de impostos, que nunca imaginou que se tornaria uma figura central na história do cristianismo. Mas o que levou um homem tão improvável a se tornar uma figura tão significativa? O que fez Mateus se levantar e seguir um homem que ele mal conhecia, deixando para trás sua segurança e sua profissão, sem saber o que o futuro lhe reservava? No vídeo de hoje, vamos explorar como a história de São Mateus, um homem que era apenas mais um na multidão, se tornou uma inspiração para milhões. E a pergunta que fica é: como ele fez essa transformação de forma tão radical, e como isso pode servir como uma lição de vida para todos nós, especialmente nos tempos modernos, em 2025? Se você também sente que sua vida está em busca de um propósito maior, não pode perder o que vem a seguir. Prepare-se para uma história de mudança, fé e redenção. Antes de seguir com essa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum momento dessa história fascinante de transformação. Vamos juntos nessa caminhada de descoberta. Capítulo 2. O coletor de impostos. Um homem à margem. Quando pensamos em São Mateus, é difícil imaginar como ele, um simples coletor de impostos, pode ter sido escolhido para algo tão grandioso. Em tempos antigos, ser coletor de impostos não era um trabalho que trouxesse respeito. Pelo contrário, Mateus era considerado um traidor. Ele cobrava impostos em nome do Império Romano, um império que o povo judeu odiava. E para piorar, muitos cobradores de impostos se aproveitavam da situação, cobrando mais do que o necessário e ficando com a diferença. Mas, o que leva um homem a seguir um caminho como esse? Será que Mateus não tinha outras opções? Ou ele simplesmente não via alternativas melhores? O que sabemos sobre ele é que, apesar de ser desprezado pela sua comunidade, ele estava em sua zona de conforto. Ele não via, ou talvez não acreditava, que havia algo além do que ele já fazia. Agora, pensemos um pouco. Quantos de nós estamos vivendo em uma rotina que, embora não nos traga felicidade ou realização, nos dá uma sensação de segurança? Como Mateus, podemos estar focados em apenas continuar, sem nunca parar para refletir se o que estamos fazendo realmente traz significado para nossas vidas. Se você, assim como Mateus, já se sentiu preso em uma vida sem propósito, fique com a gente. A história dele tem muito a nos ensinar sobre a coragem de mudar, mesmo quando a mudança parece impossível. Porém, a grande questão é: como alguém, tão imerso no sistema que o define, consegue romper com tudo e encontrar um novo propósito? O que foi que mudou? A resposta começa com um encontro inesperado. Capítulo 3. O encontro com Jesus. O chamado inesperado. Foi um simples convite. Siga-me. Essas duas palavras de Jesus mudaram tudo na vida de Mateus. Não havia explicações, nem promessas de riqueza ou status. Apenas uma convocação. E o mais surpreendente de tudo: Mateus, o cobrador de impostos, imediatamente se levantou e seguiu. O que faz com que alguém mude sua vida de forma tão drástica e imediata? O que havia nesse olhar de Jesus que fez Mateus abandonar tudo e seguir? O que ele viu ali que nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar em nossas próprias vidas? Pense por um momento. Você, no lugar de Mateus, conseguiria se levantar de sua mesa de trabalho e seguir alguém sem saber o que viria pela frente? A maioria de nós hesitaria. Mas Mateus não hesitou. Ele sentiu que aquele momento não era apenas uma oportunidade de mudança, era um chamado para algo maior. Ele confiou no que não entendia completamente, mas que, de alguma forma, sabia que era verdadeiro. Já se perguntou o que poderia acontecer se você aceitasse um chamado como esse? Se algo ou alguém lhe pedisse para mudar sua vida, sem saber para onde você iria? Continue assistindo, porque o próximo capítulo dessa história vai te surpreender ainda mais.
A verdade é que em um momento de decisão, como o de Mateus, o mundo inteiro pode mudar para nós. Mas essa mudança exige coragem, e Mateus demonstrou exatamente isso. Capítulo 4. O sacrifício. De cobrador de impostos a apóstolo. Ao seguir Jesus, Mateus fez mais do que mudar de profissão. Ele abandonou sua identidade anterior, deixou de lado a segurança de um emprego confortável e se entregou a algo completamente desconhecido. Ele se afastou da sua antiga vida, e o que ele fez foi, de certa forma, um sacrifício. Mateus não estava apenas mudando de trabalho, estava mudando sua própria identidade. Essa mudança não foi fácil. Imagine o impacto dessa decisão. De repente, ele se vê afastado daquilo que era confortável, de uma vida onde ele era reconhecido, para viver com um grupo de homens e mulheres que também estavam em busca de algo maior. Mateus não sabia o que aconteceria amanhã, nem o que Jesus esperava dele. Mas ele seguiu assim mesmo, com fé. Agora, pensemos sobre nós mesmos. Quantas vezes temos medo de fazer mudanças significativas, mesmo quando sabemos que é o que precisamos? Mudanças grandes exigem sacrifício. Mas, como vimos na história de Mateus, às vezes, esse sacrifício é o que nos leva ao nosso verdadeiro propósito. Se você já enfrentou um grande sacrifício na vida, ou está em um momento de grande mudança, não perca o que vem a seguir. Vamos ver como a escolha de Mateus não apenas o transformou, mas também o fez um dos maiores nomes da história cristã. Ele não sabia onde essa jornada o levaria, mas o que podemos aprender é que o custo de uma mudança verdadeira é grande, mas seu impacto é eterno. Capítulo 5. O legado de Mateus. A jornada de um novo propósito. A vida de Mateus não acabou quando ele seguiu Jesus. Pelo contrário, aquilo foi apenas o começo de uma jornada extraordinária. Ele se tornou um dos 12 apóstolos, e mais tarde, escreveu um dos evangelhos mais importantes da história cristã. O Evangelho de Mateus se tornou um dos textos fundamentais da Bíblia, guiando gerações de cristãos ao longo dos séculos. Mas como ele, um homem que antes era considerado um pária, se tornou alguém que teria um impacto tão duradouro? A resposta está em sua disposição para seguir o chamado, em sua coragem para mudar e em sua fé. Mateus nos ensina que, por mais distante que possamos estar do nosso propósito, nunca é tarde para dar o primeiro passo em direção a algo maior. Ele foi de cobrador de impostos a escritor de um evangelho, de um homem perdido a um apóstolo fiel. A história de Mateus é uma história de transformação. Se você sente que está em busca de um propósito maior, como ele esteve, lembre-se, o chamado pode surgir a qualquer momento. Você está pronto para ouvir? Se gostou dessa história e quer continuar acompanhando as lições de vida que ela nos ensina, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e comente abaixo sobre o que essa história significa para você. Não deixe de voltar para a próxima parte dessa jornada de fé, mudança e transformação.